Olá, um ótimo dia para você. Parafraseando Augusto Cury, a vida é um show. E por trás de um ator ou atriz que falha, há sempre uma pessoa machucada nos bastidores. Show? Cada dia é um show. Cada dia é um espetáculo. Só não descobre quem está mortalmente ferido pelo tédio. O drama e a comédia estão em nosso cérebro. Basta despertá-lo. Estamos iniciando mais Mulher de Hoje com oferecimento das lojas Senhorita Garbo, moda feminina e moda plus size. As duas lojas que vestem esta apresentadora todos os dias, sempre com novidades. E as lojas Senhorita Garbo estão com super descontos até o dia 30 de janeiro. Corre lá, coleguinha. O difícil mesmo vai ser você conseguir levar uma peça só. Fica localizada na Avenida Pedro Zappellini, na Galeria Turim, bem de frente ao estádio Aníbal Costa, que é o estádio do Hercílio Luz, tá bom? No programa de hoje, você irá assistir ao bate-papo descontraído que rolou em Laguna, com a proprietária do restaurante Boião, a Patrícia Floriano Klein. Mas o convidado, aqui no estúdio, já está conosco, ele, o médico psiquiatra, Dr. Braulio Tércio Escobar. Bem-vindo, querido! Feliz Ano Novo! Igualmente, Sibeli. Aí, e o tema que escolhemos para hoje será sobre o show da vida. Bob Marley, o jamaicano rei do reggae, já dizia que a vida não se acaba quando deixamos de viver, e sim quando deixamos de buscar algo nela. Viva o show da vida. Viver é uma arte onde esculpimos, ensaiamos, atuamos, compartilhamos o bem ou mal e somos espectadores de nós mesmos. O aplauso maior vem da consciência e a bênção de Deus. Bom dia e Deus os abençoe. Deus te abençoe também, doutor. Seja muito bem-vindo. Igualmente, Bom obrigado. Retorno ao programa. Maravilha, Sibeli. E começamos hoje com um tema muito especial, porque falar sobre o show da vida, né? Que muitas pessoas, a gente sabe que estão em sofrimento, que vivem em sofrimento, a gente sabe, e tu como um profissional especialista, né? Da saúde mental das pessoas, eu penso que a tua missão, Braulio, é muito maior, né? Porque olha a responsabilidade, né? Eu digo que muitas pessoas zoam dizendo, psiquiatra é médico de louco. Gente do céu, vocês não fazem ideia. Que bom se todo mundo pudesse consultar um psiquiatra, poder fazer um tratamento psicoterápico também, porque assim, né, o Dr. Braulio também é psicoterapeuta. Então, uma coisa é você consultar e só ir lá o médico prescrever as medicações que, se ele prescreveu, obviamente o paciente tem necessidade de fazer o uso deles. Mas a psicoterapia também é um aliado extremamente importante para a nossa saúde mental. Tô certo? Fundamental e parabéns. Obrigada. Parabéns, nada a acrescentar nesse ponto, porque fechou. Mas é verdade. É nessa história, Sibeli, que eu entro no programa de hoje, porque a minha intenção, quando eu falei em show da vida, é para a gente ou para nós analisarmos o nosso comportamento nessa sociedade que nós vivemos e por que nós nos comportamos assim. Sem fazer críticas, só para nós analisarmos, eu resolvi dividir esse nosso programa de hoje em duas partes, Sibeli. Estou te passando agora, mas assim, por quê? Porque é um tema muito extenso, então eu vou tentar colocar... Bem complexo. E eu vou também já colocar para os nossos telespectadores, assim, que eu me baseei, eu vou falar hoje sobre uma introdução sobre... Vai entrar Platão, vai entrar Aristóteles, vai entrar Sócrates, e vão entrar dois filósofos, que eu depois vou falar melhor, que são dois filósofos franceses, um é o Pascal Bruckner e o outro é o Guy Debord, que são filósofos pouco conhecidos, mas vamos lá o que acontece nessa história toda para a gente chegar
lá na frente num ponto atual e para a gente ver por que essa sociedade nossa está tão, entre aspas, mal. Doente. Basicamente doente. Doente. Então, doente. Então, quando a gente começa lá atrás, quando a gente avalia, por exemplo, Platão e o que o Platão se referia à sociedade, o Platão que escreveu sobre Sócrates. O Sócrates tinha lá no templo de Delfos, né, numa cidade em Delfos lá, tinha lá uma frase que se atribui a Sócrates que dizia assim, ó, conhece-te a ti mesmo. Isso lá naquela época, vamos pegar em torno de 4 séculos antes de Cristo. Então, há 2.400 anos atrás. Na mesma época, teve um cara lá, que com 17 anos, por coincidência ele era filho de um médico, ele foi estudar, foi ser aluno do Platão, e o nome dele é Aristóteles. E o Aristóteles ficou uns 20 anos estudando com Platão. E o Aristóteles definia a felicidade naquela época como o conhecimento que cada um tem vai ser proporcional à sua felicidade. Então, quanto mais conhecimentos eu tenho, mais feliz eu sou. Mais feliz ou serei. Ou serei, eu posso ser. Agora, deixa eu pegar assim, o gancho agora, já que estamos falando em felicidade. O Dr. Braulio, ele, enquanto médico, ele acredita, e como pessoa também, ele acredita em felicidade ou acredita em momentos felizes? Eu acredito que a felicidade se constrói. Tá? E eu vou explicar. Através dos momentos felizes. E basicamente por quê? Porque eu busquei, não estou dizendo que eu cheguei à perfeição nenhuma, a gente já discutiu aqui sobre várias linhas, sobre budismo, sobre várias outras coisas, que entram tudo nessa história da felicidade, junto com uma palavra que eu acho fundamental, que é filosofia. Eu já falei aqui que filosofia seria o quê? O amor pelo conhecimento. E é isso que a gente tenta trazer aqui. Quando eu trago esses filósofos que eu vou trazer hoje, por exemplo, o que eles perceberam? Esses filósofos, por exemplo, o Pascal Bruckner eu acho que deve estar, ele está vivo ainda, ele deve estar lá numa faixa de 75 anos de idade. Eu estava lendo uma reportagem... Está novo. Não novo, é tão velho, não. Não é velho, tá novo. Não, para ele tá, eu acho que ele deve estar, tá, se eu não me engano. Mas eu estava lendo umas reportagens sobre ele vem de uma família também com problema, o pai era antissemita, ele francês, ele saiu da França, veio para os Estados Unidos, só depois dos 40 anos ele foi tomar vinho francês, porque ele negava aqueles troços todos lá. Mas é muito interessante, é um cara inteligentíssimo, tem vários livros. E a gente vai perceber o quê? Nessa história toda, que depois lá do que eu coloquei para vocês, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, o que começou a acontecer? Em vez do crescimento pessoal, depois da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, esses filósofos vieram depois das barricadas na França, que foi um outro movimento, eles começaram a perceber que houve uma troca. A felicidade deixou de ser o conhecimento e a felicidade passou a ser o ter. O ter. Então... Desde aquela época já, né? Claro, desde aquela época lá... Porque isso é muito atual. Mas é assim, ó, deixou de eu ser para eu ter. Sim. Então... Quantas pessoas hoje são assim, né, Braulio? Isso veio de uma sociedade pós-moderna, por quê? Porque nós entramos num modelo capitalista. Exatamente. Nada contra o modelo capitalista, mas assim, para as pessoas entenderem que esse modelo a roda tem que girar. Claro. Então, trabalho virou consumo. Eu trabalho para comprar, eu trabalho para ter. Tá? Eu trabalho para mim, entre aspas, ficar feliz comprando. Eu trabalho para na verdade, eu trabalho para eu ser e para ter. Porque seria hipocrisia dizer que eu trabalho apenas para ser, porque nós trabalhamos também para ter. E para eu ser, ainda melhor, eu também preciso ter, para poder investir em mim. Eu vou te colocar uma situação assim, na minha família, vou dar um exemplo meu. Tá? Eu vou trazer vários exemplos agora nessa situação, mas um deles... Era assim, meu pai foi médico, a minha mãe também tinha alguns diplomas, tal, mas
Na minha casa eles educavam assim, ó, primeiro tu tem que ser. Com certeza, meu pai também. Então mãe. assim, ó, mas hoje em dia, Cibele, vocês vão ver lá no programa lá na frente que isso mudou. Claro que mudou, a gente percebe, Então, é nítido. Nessa vida capitalista, gente, eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar fácil de entender. Nessa vida capitalista, eu até vou voltar nesses exemplos porque para afirmar bem. Nessa vida capitalista, o ter tem duas variantes aqui ainda. O valor do objeto, que é um valor real, e o valor simbólico dele. Vou dar um exemplo para vocês. O Baudrillard, que é um outro que eu vou falar lá num outro programa, mas ele fala muito sobre isso, do valor disso aqui, ó. Dá para ver aí, dá para ver a maçãzinha nele ali? Acho que todos veem. Quase todas as pessoas, vamos imaginar o seguinte, assim, ó. Isso aqui tem um valor, eu não sei quanto é que está custando agora, isso aqui é um 12, deve estar custando uns 3, 4 mil. Isso é o valor real. Só que muita gente que ganha um salário, às vezes pequeno, vai lá e compra um troço desse novo, que deve estar próximo dos 10, ganhando um salário mínimo. Por que eles fazem isso? Por quê? É muito comum, principalmente para os brasileiros. Por que eles fazem isso? Isso é comum em todas as sociedades. Eu vou lá, eu compro esse celular, eu vou me endividar inteiro. O resto, Esse eu pago um valor faz real. Até em 24. Eu pago um valor real por ele. Agora, Sim. o valor simbólico dele, a hora que eu chego em casa, eu bato uma foto na frente do espelho, aparecendo a maçã e publico na internet. Esse é o valor simbólico desse celular. Então, eu passo a uma representação que isso aqui me causa prazer, me causa status e posição social. Um objeto. E aí eu transformo, muitas vezes, um objeto em, entre aspas, felicidade. E as pessoas confundem muito o ter com felicidade, né? Tem muitas pessoas que atribuem a felicidade ao ter. Ao ter. E, na verdade, não é assim. Então, nós vamos para o intervalo, Braulio, só um minutinho. Claro. Que a gente tem que chamar o break agora que veio ali. Meus meninos sempre ligadinhos. Com o oferecimento do Centro de Educação Infantil Portinhas do Futuro. Eu digo Portinhas porque temos 3 em Tubarão. Uma no bairro Andrino, outro no bairro Santa Luzia e o terceiro no bairro São Martinho. E olha, com colônia de férias e tudo, o Centro de Educação Infantil Portinhas do Futuro sempre saindo à frente, né? Sempre lá na frente, sempre avançando, sempre inovando. É com muito amor e carinho, né? As crianças tratadas, os educadores, os educandos, todos os colaboradores, uma grande família. Isso é muito bacana e me enche de orgulho poder falar dessa família que eu tenho um grande apreço. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí não, é rapidinho pra gente dar continuidade aí, hein? Como é que tá o seu show da vida? Sua vida tá um show? Tá um show de drama. Não vamos fazer drama, né? Vamos dar. Sextou, colega, vamos dar umas risadas, né? Vamos falar de coisas boas, de coisas que nos enaltecem, que nos jogam pra cima. Chega de... Não aceitem menos do que você merece. Você não precisa se quebrar para manter o outro inteiro. Dá licença. Até daqui a pouco. Olá, voltamos com oferecimento de supermercados De Pieri, atacadista e varejista. Na hora de comprar, pensou em economizar? Lá tem oferta todo dia. Preço baixo todo dia no De Pieri. E todo primeiro sábado do mês, lembrem-se, 1000 itens em ofertas. E vale muito a pena, porque os preços, a gente sabe que os preços estão, tá tudo caro, mas ainda se você for comparar os preços de alguns supermercados com o De Pieri, você vai ficar de cara. O De Pieri ainda é a melhor opção, tá?
3 opções aqui em Tubarão. Vila Esperança, Oficinas e o bairro Fábio Silva, que foi pioneiro, né? Hoje é dia de falarmos sobre o circo da vida. Não é o circo, é o palco. Eu lembrei de circo porque o Braulio postou 3 palhaços no palco da vida, anunciando no Instagram. E aí eu fiquei com o circo da vida, porque de fato, muitas vezes a nossa vida é um circo. E eu vou pegar a sua colocação, nossa vida é um circo. Porque esse cara, esse Pascal Bruckner, o que ele fala? Olha bem como eu fico nessa posição e como fica a sociedade inteira. Essa população inteira, hoje em dia, não sabe nem o que é ser feliz, porque nós perdemos aquela felicidade lá de trás, o crescimento pessoal. Então, o que eles colocaram? Como eu não sei o que é ser feliz, eu não acho a minha felicidade, eu tento buscar o que faz o outro feliz. Exatamente. E aí eu quero o que o outro tem. Eu quero ser como o outro. É justamente aí. Então eu viro o quê? Não sou eu. Pode colocar a máscara que está lá, tá? Porque Só eu deixo... falta a bolinha do nariz do palhaço. É isso que eu quero colocar. E aí, claro que nessa época, lá de trás, né, não tinha bem o que nós temos hoje. Não, né? Eram outros. Mas quando a gente vai... Pessoal, assim, ó, tentem trazer essa situação lá de trás, que eu estou colocando lá, né, da Revolução Francesa, mas se hoje nós formos peguem um Instagram. O Instagram está cheio de influencer que está vendendo a roupa tal. Tu tem que comprar o carro tal, tu tem que fazer tal coisa, senão tu não vai ser feliz. Verdade. Só que é um problema muito grande. E a gente tem discutido aqui por quê, Sibeli? Vamos imaginar o seguinte, o meu sonho é comprar, estava discutindo agora essa casa de praia no intervalo lá, que mora um aqui, mora lá. Eu estava numa praia outro dia aí que tem um cara que tem um helicóptero. E eu agora cismo de comprar um helicóptero. Vou passar 10 anos economizando, mais 10 anos vendendo coisa, para comprar um helicóptero para fazer o quê com esse helicóptero? Dar voltinha onde? Não, mas o problema não é esse. Eu garanto para vocês que 3 meses depois de ter o helicóptero, essa nossa sociedade de consumo, porque foi isso que nós... Vão aparecer outros na cidade. Ou outros helicópteros, outros drones para mim comprar, outros tipos para mim me movimentar. Então, assim, ó, é essa roda. E eu sou o quê? O cara com a bolinha no nariz. Esse é o show da vida que eu fui colocado e eu não entendi. Eu estou sendo manipulado o tempo inteiro. E as pessoas não entendem. E aí que eu quero depois, claro que lá no segundo programa eu vou chegar, por que tem esse movimento político e como isso funciona, e as pessoas também não percebem. Não fazendo crítica nem a um lado nem ao outro. Até porque não podemos falar de política no programa. E aí, aliás, eu tô porque a gente tem que ser imparcial também, né? Também, mas eu estou sendo e estou dizendo assim, olha, o que vai acontecer? Como eu não sei o que é ser feliz, eu não sei o que me dá felicidade, eu acabo buscando no outro, eu acabo buscando na internet, nessas mídias, que hoje em dia é tudo direto na mídia. É o consumo, é comprar. Então eu tenho que comprar o tempo inteiro. E pior, eu tenho que comprar o que o outro tem. Eu acho que o outro é feliz. Então vamos imaginar assim, pessoal. Imagine um adolescente hoje, ele está vendo, não importa quem, o Gabigol, o Messi, pode ser até um Neymar da vida. Aí ele pega lá e está seguindo o cara hoje está em Búzios, amanhã está em Paris, está viajando de avião. O que vocês acham que ele vai colocar na vida? Ele vai querer estudar? Ele vai querer se desenvolver Ele vai querer ser jogador de futebol. Ele vai querer ser jogador de futebol? Claro. Ele vai querer trabalhar? Ele vai querer ganhar muito dinheiro para quê? Para ter a mesma vida do Neymar. Vamos citar um exemplo bem clássico, Cristiano Ronaldo. Já viu a garagem do Cristiano Ronaldo? É um número infindável de veículos, de carros. Sabia que a irmã do Cristiano Até Ronaldo... Até McLaren. A irmã do Cristiano Ronaldo morava aqui em Gramado, né? Tinha um restaurante aqui e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem é que me garante que o Cristiano Ronaldo é feliz? Quem é que me garante que aquele imperador que jogou na seleção brasileira, que largou o futebol, que foi um grande centroavante da seleção,
que largou jovem lá e foi morar na favela, que é feliz. Né? Drogado. Quem é que me garante isso? Quem é? Aí que vem uma coisa que as pessoas não percebem. Nós confundimos a vida real com a vida fantasia da internet. Hoje em dia, isso se misturou tudo. Confunde a cabeça das pessoas. Esses valores se perderam completamente. Totalmente. Quem é que me diz que todo esse pessoal, o que acontece antes do clique e depois do clique? E depois do clique. Quem vê rede social não vê corre, não vê o que se passa por trás das lentes. Mas a gente acaba acreditando naquilo porque acaba fazendo parte da nossa vida. Aí. E é isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero colocar assim, que esse cara que comprou um celular zero, ele vai colocar que vida que ele tem na internet. Ele vai lá, ele não tem condição de ir num restaurante X. Sim. Mas a primeira coisa que ele vai lá no restaurante X, ele entra e ele coloca a localização e puf. Isso me dá prestígio, isso me dá posição social e eu sou valorizado. Então, nós mudamos. Depende, e as lógicas que a gente não pode generalizar, né? Dizer que é isso, aquilo, mas assim, no modo geral, mas assim, tem muita gente que é totalmente às avessas, às redes sociais. Por exemplo, de querer sair de férias e ficar recluso, não... É uma coisa que eu tenho feito bastante também. A gente tem que fugir. Chega final de semana, cara, eu vou te dizer, eu fico offline. Eventualmente, um caso ou outro, que daí a gente volta, a realidade, posta umas fotos ou tal, mas porque até as redes sociais, eu vou te dizer, elas se tornam muito cansativas, repetitivas e aquilo que tu falas, dá uma... As pessoas querem ser... Eu nunca me esqueço que minha mãe sempre dizia, minha filha, toma cuidado, as pessoas têm inveja de ti. Assim, não tem, mãe. Inveja do quê, mãe? De quem tu és, do que tu és, de quem tu és. Não é do que tu tens, é de quem tu és. Daí eu disse, mãe, eu prefiro acreditar que essas pessoas não têm inveja. Na minha consciência aqui, no meu coração, eu prefiro acreditar que essas pessoas têm uma admiração e que não sabem demonstrar e consideram inveja, mas não é uma inveja. É uma admiração. E eu penso que a inveja ela tem a ver com a admiração, porque a inveja é questão, não é uma coisa do outro, é uma questão comigo. Digo, por que eu vou pensar que o outro tem inveja? Ah, mas as pessoas são invejosas. É a questão que tu está falando. Por que eu estou falando isso? Porque pega o gancho dessa questão do capitalismo, que as pessoas são consumistas, lógico, muito mais as mulheres ainda que os homens, né? Se for fazer uma análise aí, tu sabes, tu atende homens e mulheres, tu atende todos os gêneros e tu sabe que as mulheres são muito mais consumistas e muitas vezes ainda consomem muito além quando querem compensar as frustrações do dia a dia. Isso está ficando o tipo e agora, de consumo. Então, aí eu ia te dizer, porque estudos agora estão mostrando que os homens também entraram nessa. A lei da compensação. É um movimento digital. A era digital vem fazendo todo esse movimento, sabe, né, Braulio? E a gente sabe, Isabelle... Isabelle? Olha, Cibele. Da onde tu tirou? Não sei, veio. Cibele, desculpa, mas assim, tá parecido, mas assim, Parecido. A gente sabe, hoje tem estudos, para vocês terem ideia, hoje tem estudos que diz que um dos aumentos do consumo e do endividamento dos brasileiros foi o Pix. O Pix. Porque o Pix, vocês estão vendo o produto aqui, ó, faz um Pix. Puf, tá com o Pix. Tá com o Pix lá. Facilitou, foi uma alternativa facilitou a para pegar na impulsividade. A população isso. Na impulsividade. Então, né? assim, ninguém foi para fazer isso, mas isso foi um dos motivos para vocês terem ideia de como nós estamos. As pessoas não estão mais se controlando. Não. E assim, 30% da população está devendo, está aumentando muito isso. Muito. Dados do SPC comprovam. Quase 80% da população está endividada. Por quê? Porque ninguém vai parar de consumir. Não. Tá vão ficar cada vez mais, porque isso é uma bola de neve. É uma bola. Então, uma bola de neve que ela só vai crescendo. E isso o que gera? Eu não vou comprar a minha felicidade. Não tem como. É isso que eu estou tentando colocar. Eu estou lá com a minha bola aqui no nariz. Eu não vou comprar, não é um carro que vai me deixar feliz por 2 meses, daqui a pouco eu tenho que comprar um novo, daqui a pouco... Isso não para, isso é o mercado.
E é uma busca incessante pelo novo aí, sempre. E aí o que isso vai me gerar? Frustração, angústia e daqui a pouco o problema psiquiátrico está bem maior. Daqui a pouco a depressão chega, né? Então, olha, então a gente tem que cuidar com isso, então reflitam, porque esse tema de hoje é muito interessante. Nós temos que chamar mais um intervalo e no próximo bloco vocês aguardem aí, porque você vai assistir a um bate-papo que eu tive com a Pati, que é proprietária do restaurante Boião em Laguna, com aquela vista paradisíaca no nosso estúdio de verão da UniTV, lá dentro no restaurante Boião. Então aguardem aí que daqui a pouco a gente vai exibir esse bate-papo que eu tive com a Patrícia Floriano Klein. Ela que é uma das proprietárias, né? Filha do Boião, né? Do seu saudoso Boião. E é uma das proprietárias lá do restaurante. Super querida, não saia daí não. Até já. Mulheres gostam de shampoo. Olá, voltamos e agora eu quero te convidar, colegas, telespectadores, para a gente dar uma voltinha lá em Laguna, lá naquele canto afrodisíaco, paradisíaco. Vamos comigo. Olá! Hoje eu estou aqui, vim dar uma voltinha em Laguna e aproveitei para dar uma passeada aqui no restaurante Boião, no nosso estúdio de verão da UniTV SC. E eu não poderia deixar de bater um papo com ela, essa queridíssima, que sempre prepara pratos incríveis aqui no restaurante Boião. Ela, que é uma das proprietárias, a Patrícia Floriano Klein, que ano passado bateu um papo comigo aqui nesse mesmo lugar e eu quero saber a quantas anda o veraneio, como é que tá o restaurante, porque, gente, se você não veio dar uma voltinha aqui em Laguna, você não sabe o que está perdendo aqui no restaurante Boião. Tá lindo de viver, essa vista incrível que a gente tem, sem contar os pratos maravilhosos e os drinks que eles servem aos clientes. Patrícia, minha querida, pensas que eu esqueci do camarão? Tudo bem, minha flor? Tudo bem. Quanto tempo, né? Pois então. Oh, que rápido que Mas passou. o ano passou voando, né? O ano passou voando para ti também? Passou. É mesmo? Bem rapidão. Passou rápido, né? Sim. E aí, me conta, como é que estão as coisas, como é que está o veraneio agora? O pessoal não pode reclamar do tempo, porque agora São Pedro firmou o pé. Verdade. E aí? E a gente começou o ano bem, graças a Deus. Começaram? Apesar das perdas do ano passado, porque eu perdi minha mãe em maio. Tu Ela perdeu a tua faleceu. mãe em maio? Sim. Eu também perdi a minha em maio de 2020. Ah, é? Pois É, então. e perder a mãe é uma parte da gente que se vai, É né, verdade. Patrícia? É bem difícil. Muito. Mas a gente começou bem o ano de 2023, graças a Deus. Ai, todo que mundo bom. com saúde, né? Com saúde. Novos pratos. O que tem de novidade aqui? O polvo. Polvo? Polvo do Boião. O polvo do Boião. E o olha outro também é só. o tentáculos de butiá, com a fruta que é aqui da região. Não, tu não me tenta com esses tentáculos, não me atenta, porque eu sou apaixonada por butiá. Sim, é muito gostoso o prato. E aí tem tentáculos com butiá. É uma delícia o prato. Gente, que prato exótico. Bem delicioso. Já tô salivando. Verdade, é É bem mesmo? gostoso. Olha só. Uma das Quem outras. criou esse prato? Quem criou foi meu irmão, o Lucas. O Lucas? Que ele fez gastronomia, né? Que E ele tá show. sempre buscando coisas novas, né? E aí ele faz, a gente prova e passa por várias, né, tentativas até chegar no prato ideal. Aí aprovou, é esse que Esse- vai para o cardápio, isso, é a é isso novidade
do restaurante. É isso mesmo. E além desse, tem outro? Tem a feijoada do boião também, Opa! que é uma delícia. Aí mais pro friozinho, né? Mas mesmo assim, agora no verão, com esse calor, o pessoal vem e Nem quer te provar, conto, né? porque eu comi esses dias também em casa feijoadinha. Sim. O marido fez uma feijoada esperta. O pessoal quer provar, né? É diferente. E é uma delícia, É né? uma delícia. É uma delícia. Verdade. E as pessoas, os clientes, quando eles vêm, os turistas, veranistas, até mesmo os moradores aqui de Laguna, que eu sei que são clientes de carteirinha aqui do restaurante Sim. Boião, Patrícia, geralmente, por ser um restaurante à beira-mar, as pessoas costumam sempre vir em busca de frutos do mar, ou tem aquele, por exemplo, nada contra, né? O nosso diretor-geral e o nosso diretor comercial são gaúchos, todos os dois são gaúchos, adoro os gaúchos, nada contra, e eles amam o churrasco. E os gaúchos, quando vêm aqui, eles pedem os churras ou eles vão com frutos do mar mesmo? Ah, eles gostam do frutos do mar. Eles têm bom gosto, né? Tem bom gosto, mas tem também para os que não gostam de frutos do mar. Tem para todos os gostos. Tem para os alérgicos a glúten, É mesmo? tem, que é preparado na hora. Isso está muito forte, né? E cada vez está aumentando mais o número de pessoas intolerantes à lactose, É isso. a glúten. Então eu percebo que em relação aos restaurantes, todo mundo que trabalha com alimentos, com comida em si, as pessoas têm esse cuidado, né? Porque eu acho que é um número que é bem significativo, Isso. inclusive, das pessoas que procuram Verdade. alimentos sem glúten ou sem lactose. É assim também É aqui no assim Boião? também aqui. Aí a gente prepara na hora ali, passa na farinha de arroz para os alérgicos a glúten, né? E aí fica perfeito. E tem famílias até, tem um casal que frequenta e ela fala, eu venho aqui só por isso. Porque eu sei que vocês fazem na hora e dão essa Essa coisa diferencial. do prato ser feito na hora, você que trabalha também na cozinha, né? E cria os pratos, ajuda na criação dos pratos, ornamentação e tem todos aqueles frufrus que o cliente adora, porque a gente come com os olhos, né, gente? Verdade. E aí, quando apresenta um prato bem elaborado, não tem como a gente não salivar já, né? E é muito louco isso, porque a gente olhou, gostou, disse assim, meu Deus, parece que tá uma delícia, né? As pessoas, elas apreciam, quando elas apreciam, elas pedem para te chamar na cozinha, e digam, ó, eu quero conhecer quem preparou esse prato. Não, na verdade, na mesa ainda não aconteceu. Na época do pai, sim, né? Do teu na pai época tinha, do pai, né? ele ia na mesa e falava, né? E hoje tu não faz Hoje não, esse hoje- métier aí? Eles vêm na cozinha. Hoje o cliente Ele vem na cozinha, vão vai até a cozinha. E aí para elogiar, para agradecer, ou às vezes mandam um recadinho pelo garçom, né? É mesmo? Para agradecer ou dizer que estava ótimo, né? O prato, é assim que acontece. Na tua opinião, na tua visão hoje como empreendedora, como é que tu vês? O que não pode faltar num restaurante no nível do Boião? Que não pode faltar. O que não pode faltar? Uma coisa só. Uma coisa. Porque senão tu E vai dar são uma tantas, lista né? de coisas. Eu acho que eu vou pelo que meu pai falava. Que eu acho que a cozinha é o coração do Perfeito. restaurante. Perfeito. Isso ele sempre falou e ele dava muito valor para essa questão. O atendimento é importante, mas a cozinha é o coração do restaurante. É o coração do restaurante, É né? aquele passeio, aquela experiência que a pessoa chega desde a porta, mas aí a comida é que vai É verdade. dizer, olha, estou satisfeita, sai feliz, né? Sabes o que eu gosto muito aqui também, além dessa vista esplêndida que a gente tem, do atendimento de vocês, que sempre foi muito bacana. Meu Deus do céu, né? Quantos anos já tem em Boião mesmo? Tem mais de 40, né? Isso eu sei, mas mais de 40 quantos? Mais de 40 desde 76, 75. De 75. Isso, por aí. Caramba, é tempo pra caramba, né? Olha só. E virou tradição aqui, né? É uma tradição. É muito procurado, né? E vocês fizeram uma reforma que ficou muito bacana. Tudo isso agregando valor ao restaurante, né? É, isso mesmo. E quando as pessoas procuram vocês, qual é o prato mais solicitado aqui?
prato mais solicitado? Sempre tem restaurante que diz assim, o povo gosta mesmo é disso aqui. Tem gente que prefere esse, mas a maioria pede isso. É porque assim, ó, hoje tem muito a questão do light, do fitness, né? Mas então. eu acho que no final de semana o pessoal vai na fritura. Gosta das coisas do prato de frutos do mar. Eu também. Que é a milanesa. Gente, vamos combinar. Um camarão à milanesa na air fryer nem combina. Não. A gente tem que fritar mesmo, né? Agora, por falar em fritura, outra coisa que me chama a atenção aqui no Boião é que a fritura a gente come e não sente aquele gosto de gordura, não vê que é uma gordura saturada. Vocês tomam este cuidado, eu sei disso, Sim. porque eu tenho um paladar apuradíssimo e um olfato também. Esse lance de a gente comer qualquer coisinha, mesmo que seja um camarão à milanesa, se ele tiver um pouquinho de banha a mais, de gordurinha a mais, a pessoa já não passa bem. Verdade. Qual é o segredo da Patrícia para deixar as frituras sequinhas? Há muito tempo a gente trabalha com a gordura de algodão. Gordura de algodão? De algodão, que é uma gordura bem melhor, Eu ela tem sabia qualidade. que tinha um segredinho aí. Ela tem qualidade, ela não é aquela gordura pesada, né? Isso. Então ela demora mais a ficar saturada, né? Mas também tem a troca semanal do óleo. Sim, se faz a troca. Porque aquilo ali é necessário, principalmente nessa época, né? E o que sobra vai para reciclagem? Vai tudo para reciclagem. Tem um pessoal que recolhe e leva aquele óleo, né? E é trocado ali por detergente, coisas assim, né? Sim. Mas é o óleo de algodão, é a gordura de algodão. Então o segredo do boião é esse, é o óleo de algodão. De algodão, que é um óleo leve. E a farinha, quando se faz os empanados, os amilaneses ali, tem farinha especial? Tem que ser panko? Tem que ser farinha de rosca? Como é que é isso? Na verdade a gente usa farinha de rosca, né? A farinha de rosca e a de trigo e os ovos, né? Olha, eu estou aqui conversando com a Patrícia Klein, uma das proprietárias do restaurante Boião, porque nós estamos aqui no estúdio de verão e como eu vim aqui dar uma passadinha em Laguna, eu não poderia deixar de conversar com a Paty. Ô Patrícia, sempre que eu venho aqui, eu gosto muito de conversar contigo, mas eu tô te esperando lá no estúdio da UniPP. Tá certo, vou aparecer lá. Vai aparecer lá mesmo? Vou, com certeza. Tá, mas antes disso eu vou voltar com o Jackson, porque ela fez uma propaganda da caipirinha de morango. Com licença, diretor, mas caipirinha de morango a gente pode falar, né? Não pode tomar no ar, mas a gente pode falar. Pode. Paty, gratidão, é sempre muito bom Obrigada. Te ver, conversar contigo, tu és um amor de pessoa. Obrigada. E não é à toa que as pessoas elogiam um restaurante pela tua simpatia. Isso tudo tu herdou do teu pai, eu tenho certeza. Com certeza. Porque é seu boião e seu boião, né? É verdade. Né? Gratidão. Obrigada. E te espero lá no estúdio do Mais Mulher, na emissora, no Ok. Tubarão. Ok. Tá bom? Estarei E lá. gratidão por sempre estarem apoiando o projeto de verão da UniTV SC. Gratidão, Obrigada. tá? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do nosso bate-papo, né? E agora a gente volta pro estúdio. Vamos lá. Super bacana, hein? Laguna. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco para a gente concluir aí o programa com a participação do médico psiquiatra Dr. Braulio Tercios Escobar. A gente volta já já. Não gostam de ver o tempo passar. Algumas gostam de mulheres. Olá, voltamos. E olha, hoje o programa está muito bacana. Vocês viram agora há pouco a matéria lá de Laguna que deu vontade de ir para a praia. Com um dia desse, né, colega? Vamos combinar, né? Lembrando que nos próximos dias a gente vai estar invadindo aí as praias de Imbituba, porque o Mais Mulher de Verão vai entrar em ação nas praias de Imbituba este ano. Então, vai ter muita novidade por aí.
E com o apoio da loja Maria Náutica, que é uma loja que oferece para as clientes biquínis, maiôs, saídas de banho, chapéus. Gente, cada acessório lindo, cada roupa linda de praia. Tudo para você arrasar no verão. Maria Náutica, uma loja linda, uma marca, na verdade. Show de bola da minha amiga Val Santana. Maria Náutica arrebenta em Garopaba. Hoje é dia de falarmos sobre o show da vida. Sua vida é um show? Gente, só pelo fato de acordarmos todas as manhãs já é um show, né? E motivo para a gente agradecer. E aproveitando em tempo, eu quero mandar um bom dia para minha amiga Silvinha, que está aqui ligadinha, a dona Elisa Darella, a Regina Steiner está dando bom dia, ela disse que está dando um bom dia especial para ti, hein, Braulio? Outro para ela. Bom dia, meus amores. Aqui fui eu que falei mesmo. Concordo com sua fala, doutor Braulio, sobre a perda de valores. A Regina Steiner da Silva, lá de Armazém. Sempre ligadinha conosco, né, Regina? Um beijo, minha linda. Eu acho que foi a Regina, inclusive, que eu vou fazer uma referência aqui, que ela Só me mandou uma foto. A Joelma Furlaneto também está dando bom dia e a Adriana Corrêa Pacheco também, que elas estão ligadinhas, assistindo o programa, sempre curtindo Mais Mulher. Lembrando que o programa fica salvo no Face, se perdeu, não fiquem tristes. E hoje, às 18h30, tem reapresentação. Vai te assistir, tá? Claro, maravilha. Marcou, que dúvida. Que dúvida. Então, eu vou voltar num cara, Cibele, Isso. que lançou um livro, para nós termos ideia, em 1967. Um ano antes de eu nascer. Guy Debord é um filósofo e ele também era cineasta. E por incrível que pareça, lá atrás ele já começava a falar na imagem das pessoas. Como ele era cineasta, ele começou a perceber que as pessoas começaram a mudar a forma do seu comportamento através da imagem. Lá não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas eu não sei se tu lembra, Cibele, já que foi um ano antes de tu nascer, mas quando a Regina que me mandou a foto, se eu não estou enganado, lá dos meus pais, eu me lembro que lá atrás, Cibele, para quem não lembra, para quem não tem a nossa idade, aqui é o próximo, tá? Antigamente... Nossa idade, tu tá com quantos anos? Eu estou com 62. Ai, te catar, Braulio, eu tô com 54, que é a nossa idade. Mas lá na... Mas quando eu era jovem, a gente tirava uma foto. Quando eu era menor, eu tenho poucas fotos por causa da enchente, que foi tudo na enchente. Eu também, Braulio, que pena. Nós perdemos tudo. Mas assim, ó, nós guardávamos as fotos como uma recordação familiar. Isso. Como um vínculo afetivo entre nós, que nós tínhamos. Diferente da proposta de hoje, né? É isso que ele fala. Hoje é exibição. É isso que ele fala, porque hoje nós estamos contaminados pela imagem. Infelizmente. Hoje, antes, nós pegávamos, batíamos a foto, levava numa loja para revelar. Às vezes mandava até para São Paulo. Para São Paulo, pegava o filme, pegava as fotos. E não podia perder a pose, né? Porque o filme custava caro. Aí tinha de 12, 24, 36. Sim, e aquilo era uma coisa, nossa... Isso. Particular. Tão íntima. Íntima, era uma coisa tão gostosa, que era uma coisa que juntava a família. Hoje, gente, hoje, é isso que esse Guy Debord quer dizer. Virou a sociedade do espetáculo. Foi esse o livro que ele lançou. O que acontece? Eu vou na academia e tect. Eu estou jantando e tect. Eu estou em casa, levanto o pé e tect. Eu estou batendo a foto para quem? Então, eu estou batendo uma foto. Eu estou batendo uma foto para a mídia, para mim receber um like. Então, esses likes. O meu relacionamento passou a ser a minha felicidade através de uma imagem. Através de likes. E uma imagem que eu passo. E quantas pessoas que estão adoecendo pela falta de likes. Cibele, e é uma coisa tão engraçada, assim, ó, se as pessoas forem perceber, quando vocês colocarem um like, entendam o que eu vou dizer. Se alguém da família der o like, Agora, se o cara, vamos supor assim, ó, tem um cara que é prefeito lá numa cidade do oeste, se ele deu o like para quem postou aquilo... dá muito mais valor àquela pessoa que não se conhece do que a todos os familiares ou todos os conhecidos que estão dando like. Por que será? Porque lá eu posso
fazer algum negócio e ter alguma coisa. Não sou eu crescendo, é eu tendo novamente. É o A ter. possibilidade Do ter. do ter. Então, Ter. é um problema, assim, Ó, a gente... A Regina disse que foi ela mesma que te enviou a foto, Claro, tá? e eu te agradeço. E aquilo ali traz uma recordação enorme, Aham. porque é uma coisa de família. Ah, é tão Tá? bom, Aquela né? foto não foi batida para uma exposição. Isso. É uma coisa particular do casamento e tudo isso. E eu tenho várias fotos assim também. Mas o que eu quero dizer é quando eu vejo essas fotos, tá? Eu vejo eu lá e com a minha família. Eu não me vejo. Tanto que eu viajei agora no final do ano, eu não postei nenhuma foto da viagem. Tá? Mas eu fazia. Ela postou. Não, mas ela postou porque tinha negócio de comida, porque ela faz essa referência, porque ela está sendo nutricionista, ela faz Não, essa é lógico, associação. eu tô brincando. Mas É, porque até mas também assim, ó, vamos combinar, né? Porque ela é bem bonita e tu é feio, né, Tá, Braulio? obrigado, obrigado. Tá, mas eu ia postar a paisagem, não eu. Paisagem, vai postar tu, né? Claro, a paisagem. É, mas tu gosta tu gosta de aparecer também, Mas tu sabe, Braulio. Cibele, mas tu sabe que as pessoas, antigamente, a gente viajava por um crescimento pessoal e conhecer. Sim, sim. Arquitetura, É. cultura, culinária, Sim. tá? A gente estava verdade. conversando agora há pouco Claro. sobre Mar del Plata, bababá. A gente viajava por isso. Hoje, Nossa. a primeira coisa que as pessoas fazem qual é? Tlect, onde é que tem uma internet? Aqui não está pegando a minha internet, eu tenho que postar. Virou a sociedade do espetáculo que ele fala. Daí que veio aquela situação da foto que eu postei. E as pessoas misturaram tudo. É. A gente não sabe mais Tá tudo invertido os o valores, que é um né? real, o que é o real e o que é a ficção nessa história toda. Porque lá na foto parece que não tem briga nas viagens, Então, parece que não dá parece que não dá perrengue, parece que não dá problema, parece que não tem hotel barato, parece que ninguém perde viagem. Tu tá entendendo? engraçado isso, né? E aí fica o quê? Uma coisa completamente falsa. Totalmente. Então, assim, ó, o que eu tento passar nessa história toda, e que a gente acaba quando acaba conhecendo as pessoas, que eu dentro da minha casa, lá no meu retiro, eu sou um. Claro. Lá na internet Tu és outro. eu sou outro. Claro. Então, é um grande circo. Foi isso que nós começamos lá e virou um circo, gente. E as pessoas não se questionam sobre isso. Não. As pessoas não param para pensar porque misturou tudo, virou ficção e realidade. Só que isso está trazendo um problemão. Eu não posso Afetando viver a saúde, né? a saúde mental, Claro. tá? Porque eu sou envolvido nisso. E não é só mental, Isso- né, Braulio? isso- Porque se a saúde mental não está boa, consequentemente, a saúde física também é afetada. Claro, então assim, eu não tenho aquela coisa lá da internet, eu tento seguir, eu tento ter, eu tento comprar, eu tento fazer igual, eu tento imitar. E é isso que já dizia o Bruckner lá no começo, que não sou eu tento ser o outro. Exatamente. Eu tento fazer o que o outro faz, ter o que o outro faz, me comportar como o outro. Bom, julguem vocês, porque eu também faço os meus julgamentos muitas vezes. E vamos pensar, porque nós não estamos sendo nós mesmos. Né? Eu não sei, o nosso programa está Tá quase. tá quase. Então, assim, ó, o que eu queria passar é justamente... minuto. Um minuto. Então, só para a gente terminar, para vocês pensarem sobre essa internet toda, sobre esse ter que eu quero ter, sobre a tecnologia, por que eu vou atrás? E aí, no próximo programa, a gente vai entrar em um outro filósofo que se chama Baudrillard, que ele fala justamente isso sobre prestígio, identidade e posição social que eu tento ter me comportando desse jeito. Olha, tu voltas daqui 15 dias? Daqui a 15 dias a Perfeito. gente continua com esse assunto. Tamo junto. Um abraço para a Cláudia, aquele Um mulherão. abração. É gata, Oh, né? é gata. É bonita. Tu tem mais sorte que juízo. Gatíssimo. Tu tens mais sorte que juízo, rapaz. O cara bonito. Então, o Mais Mulher se despede por aqui. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um excelente, maravilhoso, abençoado final de semana.
tomem cuidado, os raios ultravioletas estão super agressivos. Protetor solar das 7 da manhã até às 17 horas, no mínimo, e repondo sempre a cada 2 horas, tá bom? Muita água, vamos manter o corpício aí hidratado. E se for beber, não dirija, tá bom? Grande abraço e até o próximo programa. Se Deus quiser, ele há de querer, com toda certeza. Obrigadão, Braulio. Posso fazer um comentário rapidinho? Rápido, bora. 30 segundos. A única coisa que não se discute, Cibele, é que nós temos um buraco. Pode discutir o aquecimento global, tem as dúvidas, bababá, é ciclo. Mas nós temos um buraco da A camada única de ozônio. coisa que não se discute é o buraco de ozônio que está aqui na nossa região, que é enorme. Bora cuidar, então. Vamos cuidar. Proteção sempre. Sempre.